Mas eu venho hoje, sobretudo, presidente, senhoras e senhores senadores, fazer uma prestação de contas deste exercício do meu trabalho. Eu penso que a transparência e a justificar aos eleitores e à sociedade, não só do meu estado, do Rio Grande do Sul, que aqui represento com muita honra, mas especialmente aos eleitores e à sociedade brasileira. Eu tive neste ano a honra e a satisfação de ver um projeto de minha autoria ser aprovado nas duas casas legislativas e transformado em lei em tempo recorde. Falo da Lei 12.880, que inclui tratamento com medicamento de uso oral contra o câncer entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. É, sem dúvida, a iniciativa legislativa mais importante de meu mandato. Sancionada pela presidente Dilma sem veto, entra em vigor em maio do próximo ano. Essa lei, amplamente apoiada por deputados, senadores, governo federal, bem como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e entidades de combate ao câncer, proporcionará tratamento em casa, de modo seguro e eficiente, a mais de 1 milhão de pacientes com câncer que têm plano de saúde. A aceitação desta proposta legislativa, que começou aqui no Senado, com a relatoria do senador Valdemir Moca, superou várias barreiras, tramitou contra fortes lobbies e limitações de tempo. É uma prova muito concreta de que é possível, sim, legislar em favor da população quando a sociedade, em parceria com os setores público e privado, debatem temas de modo colaborativo e abraçam causas de real interesse social. É por isso uma lei com maior força e mais vigor, proporcionando aos pacientes de câncer de qualquer lugar do país acesso facilitado a modernos medicamentos de uso oral contra o câncer, doença tão temida por todos e que, infelizmente, deve resultar, em 2014, em 576 mil novos casos em nosso país, conforme estimativas do próprio Ministério da Saúde. Para promover políticas mais eficientes de saúde, destacado o anseio dos brasileiros nos protestos de junho deste ano, aprovamos também projeto da deputada que retomou o mandato, Rebeca Garcia, da qual fui relatora, obrigando o Sistema Único de Saúde a fazer cirurgia plástica reparadora da mama, a cirurgia num único momento, logo após a retirada do câncer, desde que esse procedimento tenha indicação de um médico. Falo da Lei 12.802, de 2013, que recupera a autoestima das mulheres obrigadas a retirar o seio por causa da complicação causada pelo câncer. No mesmo ato cirúrgico, portanto, a reconstituição da mama. Ainda no campo da saúde, realizamos, com a ajuda do Departamento de Relações Públicas do Senado Federal e de entidades contra o câncer como a Oncoguia, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, e as mobilizações do Outubro Rosa. Também foi feita uma iniciativa importante para, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, o Novembro Azul, dedicado a romper o preconceito dos homens contra exame preventivo sobre o câncer de próstata. No âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, hoje, antes presidida pelo senador Jaime Campos e agora pelo senador Valdemir Moca, promovi também uma audiência pública para que a sociedade e as autoridades pudessem compreender melhor as necessidades dos portadores de um câncer chamado mieloma múltiplo, que afeta gravemente a produção de sangue e o funcionamento da medula óssea. Depois dessa audiência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, prometeu reavaliar o uso da lenalidomida, medicamento proibido no Brasil, mas que é essencial para a recuperação dos doentes portadores dessa doença. Só no Brasil, mais de 60 mil pessoas sofrem diariamente com o difícil enfrentamento deste câncer. Em muitos casos, esses bravos portadores são obrigados a vender o seu próprio carro para conseguir pagar o medicamento que é comprado em outros países, uma vez que em 85 países ele já está liberado. As vozes dos aposentados e pensionistas também foram ouvidas no Parlamento. Neste ano, cobramos o fim do fator previdenciário, votação lamentavelmente ainda emperrada na Câmara Federal. O conhecido caso Aeros também se manteve como uma das minhas preocupações. Hoje, inclusive, recebi o depoimento de Alcione Zingano, lamentando
a crítica situação do falido fundo dos ex-funcionários das companhias aéreas. Mesmo com os insistentes apelos de senadores e inúmeras reuniões do Supremo Tribunal Federal e na Advocacia Geral da União, o caso se mantém sem acordo, com resistências inclusive por parte da equipe econômica, em especial do Ministério da Fazenda. A análise da defasagem tarifária pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, processo que poderia beneficiar os ex-funcionários do falido fundo com 7 bilhões de reais, deve lamentavelmente ficar para o próximo ano. Está, infelizmente, sem definições. Por isso, neste ano, fui requerente de outra importante audiência pública para tratar das perdas dos fundos estatais da Previdência Social. Após centenas de questionamentos de aposentados e pensionistas do meu estado, o Rio Grande do Sul, e de outros estados, decidimos convidar especialistas em aposentadoria complementar e também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, para dar explicações sobre a rentabilidade desses importantes fundos previdenciários. Para falar sobre como a gestão deles tem sido feita, ouvimos as versões da Fundação, do que está sendo feito pela Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, e do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, Postales. Para estimular o desenvolvimento da agricultura, um dos setores que mais colaborou para o crescimento da economia nacional, o Senado aprovou o PLS 330, de minha autoria, que trata de estabelecer um marco regulatório entre produtores rurais e agroindústrias em contratos de parceria de produção integrada. Essa proposta, que na Câmara Federal leva o número de PL 6459, aguarda apenas a votação em plenário para ter a tramitação concluída. É uma importante iniciativa para dar mais segurança jurídica à produção de laticínios, suínos, aves e tabaco. São atividades que demandam o fortalecimento dos elos produtivos para que o sistema industrial funcione de modo sustentável e seguro. Nos mobilizamos também, senador Eduardo Suplicy, para acabar com a obrigação do emplacamento de máquinas agrícolas, projeto PLC 57, do deputado Alceu Moreira, do PMDB do meu estado, e do qual fui relatora na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e que aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Estamos contribuindo também para aumentar a qualidade do vinho produzido no Brasil. Como sabe Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul é um importante polo produtor de vinho nacional. Por isso, a importância do PLC 110, do deputado Pepe Vargas, do ministro do Desenvolvimento Agrário, que tipifica o vinho colonial. Outras iniciativas, como do deputado Onyx Lorenzoni, também no mesmo caminho, foram aprovadas por um substitutivo do deputado Alceu Moreira, e eu fui relator aqui e já foi aprovado. Queria dizer da importância disso para os vitivinicultores familiares, porque ela limita a produção a 20 mil litros anuais por família e dá uma garantia de aproveitamento desse vinho em todo o território brasileiro. Aí entramos hoje na questão da educação, tratando no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte das fontes de financiamento fixas, política permanente de valorização e capacitação do professor e inclusão de alunos com deficiência na escola regular, sem prejuízo ao atendimento educacional especializado. O assunto é parte do projeto de lei da Câmara 103, que estabelece um importante novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2023. É consenso que as verbas extras geradas pelos royalties do petróleo e pela aplicação de 10% do PIB no último ano, no PNE, não serão suficientes para bancar as metas do plano. Estou quase terminando, presidente. Promovendo mais ações para melhorar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. O debate sobre a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas oriundos de cursos de instituições de ensino superior estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica, por exemplo, foi fortalecido graças às audiências públicas propostas na Comissão de Educação e também na própria Comissão de Relações Exteriores. Criamos, inclusive, um grupo de trabalho para elaborar propostas quanto ao aperfeiçoamento do acordo ortográfico da língua portuguesa a vigorar no ano de 2016. Esse grupo é composto por especialistas em língua portuguesa, entre os quais os professores Hernani Pimentel e Pasquale Cipro Neto. No campo internacional e no comércio exterior, fizemos reuniões com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e com a Casa Civil, com a presença do setor privado, para cobrar o destravamento das barreiras argentinas a calçados brasileiros que eu voltei a referir ontem aqui.
700 mil pares de calçados gaúchos, lamentavelmente, ainda estão presos na aduana. A necessidade de regulamentação no nosso país para uso civil, comercial e militar dos veículos aéreos não tripulados, conhecidos também como drones, foi outro assunto de interesse na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que esteve presente nos debates no Senado por iniciativa de um requerimento de minha autoria. Atualmente, existem mais de 200 equipamentos desse tipo em operação no Brasil, sem que exista regulamentação por parte dos órgãos competentes para sua utilização. Felizmente, a ANAC parece sensível com essa necessidade e está sinalizando com a regulamentação da fabricação e do uso dos drones. Intensificamos também, presidente Eduardo Suplicy, as votações sobre questões que envolvem as cidades, nos municípios. Antes e depois de assumir a presidência da subcomissão municipalista criada no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, tratei de cobrar medidas efetivas para a definição de um novo pacto federativo, com uma relação mais justa e equilibrada entre União, Estados e municípios. As deliberações sobre entes federados aumentaram significativamente. As comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, por exemplo, aprovaram recentemente, em reunião conjunta, projeto que possibilita a redução dos encargos pagos por Estados e municípios sobre suas dívidas renegociadas com a União. O texto já aprovado na Câmara dos Deputados segue para análise desse plenário, onde deve ser votado em fevereiro. A matéria tem grande relevância, porque traz saúde financeira aos estados, tornando pagáveis os débitos com o governo federal. É preciso criar condições para que a União corrija o desequilíbrio de repasses de recursos para estados e municípios. Em 98, o valor da dívida do meu estado, renegociado com a União, foi de 9 bilhões e 800 milhões de reais. Até 2012, o meu estado pagou 19 bilhões e 300 milhões de reais. Ainda assim, o saldo devedor hoje é de 41 bilhões e 800 milhões de reais. Cobramos também mais transparência nos atos do Legislativo. O fim do voto secreto foi uma conquista. Propus, inclusive, o PRS 888, que modifica o regimento interno do Senado Federal, reforçando a importância do voto aberto. Essa proposta estabelece voto aberto nos processos de cassação de mandato parlamentar e em outros que a Constituição não estabeleça o voto secreto como a escolha do presidente desta Casa. O povo não quer saber quantas comissões o Senado terá ou como será distribuído o tempo dos senadores no plenário. Isso é importante para ordenar a nossa atividade. O que as urnas querem é transparência. E, nesse sentido, a única parte do regimento que guarda relação com essa reivindicação é exatamente aquela que existem previsões de voto secreto, além de determinado pela Constituição. Tratamos também da estratégia como provocadas por incêndios. Cito o inesquecível caso trágico do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no meu estado, que matou mais de 240 jovens no início do ano. Criamos uma força-tarefa no Senado para analisar todas as legislações de incêndio, com a participação, inclusive, da Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Concluindo, após a criação de um grupo especial de trabalho legislativo, é necessário uma regulamentação geral e nacional sobre o assunto para que todo o país e mais ações de prevenção, sobretudo nas escolas, formação das crianças para a prevenção e investimento em modernos equipamentos contra incêndio. Enfim, no âmbito das possibilidades legislativas, o que deve ser feito por um parlamentar é prestar atenção às demandas sociais mais urgentes e contribuir para que agentes públicos e privados encontrem soluções viáveis para as mazelas nacionais. Muito obrigada, presidente, pela generosidade. Obrigado, senador Valdir Raupp.